A todos que acompanham o site É o Ideal, estamos tendo a grata satisfação de receber aqui hoje, na sede do jornal É o Ideal, para um bate-papo. Bate-papo pontual, senador, que o nosso tempo Perfeito. é Curtinho, né? curto. É o senador Confúcio Moura. O senador Confúcio Moura, acho que todo mundo já conhece. Eu costumo dizer que é um político que não conhece a palavra derrota. Acho que todas as eleições que ele disputou, foi vitorioso. Só falta ele ser presidente da República, mas eu não sei se ele tem vontade de disputar esse cargo. Mas já foi deputado federal, já foi prefeito, já foi governador, já foi senador, secretário de Estado. Só falta a presidência da República. Não sei se a gente vai ter o Confúcio aí nos próximos anos. Mas, senador, muito obrigado pela participação. Seja muito bem-vindo sempre aqui. Muito obrigado, uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa. Uma alegria falar para essa juventude que lhe segue, são milhares de pessoas. Para mim é uma oportunidade preciosa. Senador, um assunto que a gente quer comentar, que eu acho que é importante, até porque é o assunto do momento, acho que vai ser um assunto que vai ser pauta fundamental para as eleições desse ano, é a respeito da BR-364, Perfeito. dos pedágios. E uma coisa que eu considero até que seja uma certa injustiça. A gente vê certas campanhas hoje, eu acredito que seja até oriundas de políticos que estão disputando cargos, colocando o pedágio do Lula, colocando a imagem do senador, só que a gente esquece que nós temos 3 senadores e 8 deputados federais. Senador, o que que o senhor acha nesse sentido? Como que foi? Muitas pessoas dizem que foi da época do governo Bolsonaro, é uma coisa que já ia acontecer. Explica pra gente essa questão do pedágio e dos preços também. A discussão sobre a concessão da BR começou em 2018, no governo Bolsonaro. Quem era presidente, ministro do transporte, era o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, isso foi andando, muitas audiências públicas, né, até que chegou na mão do atual governo e ele deu andamento ao processo natural de concessão. Eu sou favorável à concessão, fui favorável à concessão, por uma questão de segurança, de economia de vidas, de acidentes. Aumentou muito o tráfego de veículos pesados na BR, só basta você andar para você ver que é quase impossível você trafegar. Então, o trecho lá de Ouro Preto até Ariquemes acontece 74% dos acidentes e mortes do estado. 74%. Essa área será duplicada. É muito importante. Então, pensando na economia de vida, na segurança do tráfego, no conforto dos usuários, eu fui favorável. Pedágio não é comigo. Pedágio eu não estipulei nada de pedágio. Pedágio que discute é o contrato, é o Tribunal de Contas. Nenhum parlamentar não passa por votação no Congresso. Ninguém votou nisso. É um assunto de governo, assunto de tribunal, de leis contratuais. Então, essa aí ele joga para cima de mim, mas não é verdadeira. A concessão fui favorável e sou favorável, porque você em São Paulo tem concessão de rodovia, você paga pedágio, Goiás você tem, Paraná tem, Mato Grosso tem, tudo que é lugar tem. Você viaja, você encontra o pedágio, mas entra conforto, segurança para você dirigir os trechos. É um bem-estar para as pessoas saber onde parar, onde tem um banheiro, onde poder trocar uma fralda do neném. Todas essas questões, onde tem um guincho para lhe dar socorro, onde você pode ter uma internet na rodovia, isso nós vamos ter tudo aqui em Rondônia. Senador, agora que a gente escutou muito falar que, pelo menos os políticos que estão disputando, de que não sabia o que estava acontecendo, é injusto, sou contra. Mas o senhor considera que todos esses debates que aconteceram, a concessão, da forma que está, foi debatida com todos os parlamentares? O senhor considera essas atitudes como oportunismo político, falta de informação, querer enganar a sociedade? Como é que o senhor enxerga essa situação? Tem dois tipos de político: aquele que joga para a galera, para a plateia, que é populista, que aproveita qualquer fenômeno que possa tirar vantagem e voto, mas ele não faz nada. Ele não se posiciona. Todo mundo A sabia. pessoa, o político, tem que ter lado, meu irmão. O cara tem que ser, se é a favor, é a favor, se é contra, é contra. Se você vota sim, é sim, se você vota não, é não, e mostra a cara, e justifica seu voto. Então fica essa galera jogando para a plateia, falando daqui, falando lá. Isso não é papel de uma pessoa correta, séria. É um momento eleitoreiro. Não, eu acho que a coerência, a verdade cabe em qualquer lugar e em qualquer momento. Essa é a minha posição. Para finalizar, senador, esse assunto da BR-364, porque a gente tem alguns outros assuntos para comentar, saiu essa semana na imprensa, notícias em inúmeros portais de notícia, na TV, etc., falando que o pedágio ia reduzir o valor por conta de uma ação do senador Acigur Gátz.
E eu achei muito estranho, porque como assim? O cara não tá no mandato e consegue reduzir o valor do pedágio. Explica pra gente, realmente isso também foi oportunismo político ou é algo que ele conseguiu articulação? Ele tem mais acesso do que os próprios senadores da República, os deputados O federais? valor do pedágio ele pode ser alterado, só tem dois pontos que o pessoal está estranhando. Aqui na entrada de Cujubim, aqui depois da Fazendinha, aqui na BR-364, e lá no Jaru. Tem um trecho de 170 quilômetros. A gente pode colocar 2, 3 estações no meio e reduzir o preço, porque o pessoal que entra das fazendas, das cidades, dessa região, pagaria só os trechos menores, o trecho justamente transportado, onde ele passou. E também um lá em Vilhena, pode fazer a mesma coisa. Ou então esticar um pouco o valor do contrato, 30 anos por 35 anos, diminui o pedágio. Então, isso tudo pode ser feito. Nós estamos fazendo, já oficializei a Agência Nacional de Transporte Terrestre em Brasília, já fiz todas essas justificativas, estão sendo analisadas. Esses procedimentos vão ter tomado e tenho recebido muitos empresários do ramo de transporte, tenho conduzido, acompanhado. Então, isso tudo pode ser negociado, pode ser reduzido e o pessoal vai se acomodar. E como o pessoal de São Paulo não grita, o pessoal de Mato Grosso não grita, ninguém contesta, acha bom, assim também, breve, a população de Rondônia aceitará isso de bom grado. Senador, agora a gente quer falar sobre o seu mandato. O senhor demorou um pouco para anunciar que viria candidato à reeleição. Como é que o senhor avalia? O senhor é um senador de resultados, inclusive o senhor tem um alinhamento com o governo federal, que isso é importantíssimo, eu acho, para poder trazer recursos para o Estado. Qualquer pessoa que entende minimamente de política um pouco, de como funciona as coisas, sabe que é importante sim o relacionamento com o governo federal. O senhor conseguiu muito recurso. Eu creio que os recursos que o senhor conseguiu chegou a mais de 1 bilhão. Como é que o senhor avalia hoje o nosso cenário aqui em Rondônia, sabendo que Rondônia é um estado praticamente bolsonarista? Inclusive, isso é uma matéria na revista Veja hoje, e que Rondônia foi chamado de o maior reduto bolsonarista do Brasil, em que todos os candidatos bolsonaristas lideram a corrida às eleições, tanto presidencial, Senado, governo, etc. Como é que o senhor avalia esse cenário em Rondônia e como é que você vai disputar uma reeleição que o senhor sempre colocou o que o senhor pensou? Perfeito. Eu acredito que tem espaço tranquilamente para se disputar a eleição. Esse fenômeno de ser direita ou ser esquerda, isso é uma convenção idiota, né? Isso não leva a lugar nenhum. Eu sou, por ser o mais maduro, mais experiente desses parlamentares, eu sei que Rondônia precisa, e os prefeitos precisam de recursos para tocar saúde, para administrar a educação, para melhorar as estradas, para fazer 1 quilômetro de asfalto. A maioria das prefeituras não tem dinheiro para fazer 2 quilômetros de asfalto, meu irmão. Então você tem que. Não tem uma prefeitura que faz uma casa popular em Rondônia. Não tem dinheiro. Ora, eu vou ficar fazendo oposição em Brasília, uma oposição sem retorno para a população? Não, eu tenho que estar ao lado do governo federal, legitimamente eleito, e trazer para Rondônia os recursos que o Estado necessita. Eu conheço o Estado de Rondônia, eu sei o que o povo precisa, então eu faço esse trabalho. Agora, essa questão de ideologia, ninguém enche o estômago com ideologia, ninguém come. Você não põe no seu prato arroz, feijão e ideologia. Você não põe arroz, feijão e PL no seu prato. Né? Você não põe, meu irmão. Você põe resultado. Você vai no posto, você sai com remédio, sai com antibiótico, faz um exame de laboratório. Isso eu faço, isso eu contribuo com os prefeitos de Rondônia. Esse é o melhor resultado. Essa é a melhor ideologia. Trabalhar. Senador, o senhor foi 4 anos senador pelo governo do Lula e 4 anos senador pelo governo do Bolsonaro. O senhor também era da base do governo Bolsonaro? Como é que é a sua relação na época? Eu não sou um político sectário que tem um lado. Eu estou desse lado e não. Não. O Bolsonaro foi meu colega deputado comigo. Eu conheço o Bolsonaro. Eu sei quem é ele. Então, na pandemia, do pico da pandemia, eu fui o presidente da única comissão que funciona no Congresso. A única comissão. E eu trabalhei para ajudar o governo dele, com o Paulo Guedes, que é ministro da Economia, com ele mesmo. Nós contribuímos aprovando todos os recursos, 700 bilhões de reais, para investimento. Salvador, na época da pandemia, fecharam hotéis, parou o táxi, parou tudo no Brasil. E nós arrumamos recursos para financiar, para repassar dinheiro, os chamados créditos extraordinários. Nós fizemos isso. Nós contribuímos com o governo dele muito. O Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, nos tratou muito bem. Nós fizemos um ótimo trabalho para o povo brasileiro e para o governo dele também. Nunca usei um microfone para acusar Bolsonaro. Nunca. Não falei uma palavra contra ele. Ele tem posições que eu não concordo de jeito nenhum.
lá atrás e hoje. Mas isso é um problema dele, não é meu. Eu tenho que conviver com o presidente que ele foi legitimamente eleito. Eu respeitei. Senador, o senhor que é um cara que já conhece, já foi deputado, já foi prefeito, já foi, conforme a gente mencionou, já foi secretário de Estado. O senhor conhece a máquina pública por inteiro. Eu queria que a hora que o senhor, no seu ponto crítico, o senhor falasse 3 pontos positivos do governo Lula, 3 pontos que podem melhorar. Eu creio que os pontos positivos do governo Lula, ele é muito sensível à área da educação, prova que seus ministros são de altíssima qualidade, faz investimentos robustos na educação, está fazendo, está aplicando agora a nova lei do Fundeb no Brasil, isso é fundamental. Na área da justiça social, da igualdade, ele tem prestigiado bastante, ele tem chamado para dentro dele, sem discriminação, os negros, os pobres brasileiros, né, feito justiça, retomou o programa de moradias populares que estava paralisado no Brasil. Então, essas são as grandes qualidades do presidente Lula. Né? É uma pessoa altamente experiente, 12 anos de mandato, é um dos maiores líderes da América Latina, comprovadamente, democraticamente. Ele nunca usou tanque de guerra para ganhar poder, ele não ganhou nada, ele ganhou sempre no discurso. Quem vota nele é convencido pelo discurso. Quem não gosta, não gosta. Quem gosta, gosta. Ele é ame ou deixe. Né? Então, ele está aí de novo colocando seu nome, mas não está. Vai ser apresentado à população. Vai votar quem quiser, quem não quiser, elege outro. Então, é na democracia. Então, ele é um democrata. Só isso é uma virtude maravilhosa. E os 3 pontos que o senhor considera que podem melhorar? Ele precisa melhorar o ajuste fiscal das contas públicas, isso é muito importante. O Congresso Nacional tem que ajudar o presidente, deixar de elaborar e votar pautas bombas que vai realmente dificultar o equilíbrio fiscal do governo. Não é? Ele precisa também realmente desmistificar muito esse lado que ele é contra o empresário, contra o agro, ele tem que estar mais próximo e mostrar. E ele, de fato, não está, porque, por exemplo, o Plano Safra, que é um plano que financia o agronegócio brasileiro, ele tem aumentado robustamente ano a ano, mas ainda há uma barreira do pensamento, as pessoas ainda falam que ele é contra, mas não é. Mas o pessoal tem esse preconceito, né? Então, esses são pequenos detalhes que ele tem que fazer para poder fazer realmente e encarar a questão da segurança pública. O senhor também foi 4 anos senador no governo Bolsonaro. 3 pontos que considera que ele acertou e 3 pontos que o senhor considera que ele errou. Não, o Bolsonaro, primeiro, eu discordo dele da questão de perpetuação de poder. Os seus discursos pregando muito a ditadura. Né? Ele não foi explícito para a ditadura, mas ele amava a continuidade. Então, essas pautas eu realmente... E também o desprezo dele na pandemia. Né? Esses foram os fatores. As qualidades deles, eu não posso nem falar para você todas aqui, mas ele conduziu o país como ele podia conduzir. Ele teve eu acho o Paulo Guedes um grande ministro, né? Ele era um ministro correto, um ministro preocupado com as finanças públicas brasileiras, ele não fez besteira. Gostei muito do Paulo Guedes. E também eu repudio dele os péssimos ministros da educação que ele colocou. Péssimos ministros da educação. Nojentos. Né? Foi um horror. E também na saúde, colocou lá militares que não sabiam nada de saúde e colocou para ser ministro de saúde. Não tem a menor condição. Mas do resto ele tocou lá do jeito dele, não é? Com a sua ideologia, eu sei, mas o Paulo Guedes, para mim, é uma exceção. Não é? E um outro ministro, alguns ministros a gente pode citar, com a própria, essa menina que é hoje a Damares, foi uma boa ministra, foi minha colega hoje, uma pessoa maravilhosa, gosto dela, sem nenhum problema. Até é importante mencionar que na época do governo Bolsonaro, a gente parece que vivia um episódio The Office, né? Para quem acompanha The Office sabe como é que funciona. Na época que ele anunciou a mudança de ministro da Educação, ele chegou a anunciar um ministro, colocou, hoje temos não me recordo o nome do ministro na época, né? Colocou no Facebook, no Instagram, o ministro é doutor e não sei o quê. E não era. E à tarde, no mesmo dia, conseguiram o currículo do ministro e nada daquele que ele tinha colocado era verdade. E aí ele pegou e colocou na rede social e falou, não, porque me enganaram, falaram que ele era isso. Assim, é umas coisas assim que a gente lembra e acha que é impossível acontecer, mas acontece, e aconteceu. Senador, muito obrigado pela participação. Eu quero que o nosso tempo é curto, mas o senhor está aqui à disposição para falar quaisquer assuntos que o senhor quiser.
e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sei que essa minha fala aqui e no seu programa, que tem uma liderança moderna de contato com uma juventude que lhe segue, para mim é muito proveitoso, muito proveitoso. Ele está me ouvindo falar as minhas verdades, o meu jeito de falar para todos vocês. Então, se vocês me aceitarem, estou aí de novo, continuando a peleja mais um ano, tá? Mais uma jornada. Muito obrigado. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite.